Boa noite, gente. Paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Mais uma aqui podcast. Gente, muito feliz por tudo que tem acontecido, muito feliz por todas as mensagens que as pessoas têm mandado pra gente, em sinal de que estão sendo alcançadas, que Cristo está fazendo verdadeiramente a vontade dele. Gente, eu quero de cara já agradecer os nossos apoiadores. Muito obrigado pelo apoio. E você que quiser tornar nosso apoiador, também fique à vontade, entre em contato com a gente, que vai ser um prazer ter vocês aqui com a gente. Gente, hoje mais uma história incrível, mais uma pessoa extremamente capacitada para falar no assunto, é a nossa pastora Ivone, e eu tenho certeza que você vai ficar impactado. Então, aproveita e já curte, já compartilha, porque a ideia é cada vez mais a gente aumentar para esse engajamento, para alcançar mais vidas e mais pessoas. Amém, gente? Deus abençoe a todos. Maquir Podcast. Pastor Ivone, Deus abençoe. Amém. Muito obrigado por ter aceito o convite. Na realidade já era para ter sido há um tempo atrás, Verdade. Mas Deus sabe de todas as coisas. E a gente sempre sabe que o momento certo sempre aparece. Então, o momento chegou, então é esse o momento. Esse é o momento, né? Pastor Ivone, muito obrigado, uma boa noite. Seja bem-vindo no Maquir Podcast. Obrigada, né? Para mim é uma alegria, um prazer poder estar aqui. Como você mesmo diz, né? Já era para ter acontecido, mas esse Verdade. é o dia que o Senhor marcou e vamos lá testemunhar e glorificar o nome do Senhor. Amém. Né? Para nós é uma alegria. Amém. Podemos estar Pastor aqui. Ivone, para quem não sabe, Pastor Ivone é irmã da Pastor Ivonete. Inclusive é gêmeas. E são diferentes, mas são gêmeas. São gêmeas. E são pessoas abençoadíssimas. A família em si é uma família abençoada. Né? São lá de Minas, né, pastora? Somos de Minas, né? Temos já uma caminhada com Cristo e realmente a nossa família é uma família privilegiada. Amém. Né? Aí lá na minha casa, os meus irmãos todos cantam. Né? Só eu que não canto. Eu decidi cantar. Boa. Aí Verdade, eu nunca vi mesmo a senhora cantar. Não. Na Verdade. hora que eles cantam, eu fico intercedendo, né? Mas por quê, pastora? A senhora não quis mesmo ou porque realmente não veio o dom? Então, uma vez eu conversava com um professor de canto e ele falava que eu posso ter o dom, mas eu não descobri. Mas entendi. o meu pai, ele era músico, né, maestro de coral, então ele colocava todo mundo para cantar. Entendi. Daí quando chegava a minha vez, todo mundo, não, Ivone não. Aí eu comecei a entender que não era a minha praia e não me desenvolvi, na realidade. Entendi. Talvez por não acreditar, enfim. E aí eu resolvi cantar, né? Falei, alguma coisa eu tenho que fazer. Eu cantava também, mas aí o que acontece? Quando eu comecei a receber umas vaias, eu meio que larguei de mão. Aí fui pro instrumento, né? Mas eu tipo assim, quando eu tô no carro, eu canto mesmo. Todo mundo fica ali quietinho dentro do carro, ninguém fala nada. Eu nem tô preocupado, eu canto mesmo. Então, eu às vezes eu começo a cantar lá em casa, o meu filho, que é a herança do meu pai com relação à música, à voz, né? Canta muito, né? Ele cantava, quando ele estava fazendo medicina mesmo na UFSC, ele cantava no coral da UFSC, né? Que legal. Então, assim, foi chamado já para cantar o hino nacional em eventos, né, da universidade. Então, assim, o menino tem um vozeirão. Glória a Deus. E às vezes eu começava a cantar e ele falava, mãe, chega, tá bom. Meu filho também, pai, só prega. Mas, pastora, o seu pai era maestro, né? Meu pai era maestro nato, né? Ele era maestro de coral e de banda de música, né? Entendi. Então, ele foi uma pessoa, assim, incrível nessa área.
E aí a minha família toda hoje, os meus irmãos, as minhas sobrinhas, né? O meu filho, um também me puxou, não canta não, mas um outro canta muito. E as meninas que estão vindo agora, as netas, né, das minhas irmãs, cantam também. Nossa. Sabe? É algo assim incrível, que né? Loucura, né? Vai passando de geração em geração, de né? Geração em geração. E o sonho do meu pai era montar uma banda. Com a família? Com a família. Só que isso não aconteceu, mas quando a família reúne, cantoria. aí é incrível, porque aí só tem divisão de vozes, sabe? Aquela coisa assim que parece que ensaiaram há tempos, né? Mas tem E vocês costumam se encontrar muito, pastora? Tá todo mundo aqui ou ainda tem muita gente lá? Não, ainda tem gente em Minas, né? Já estão pensando em vir para cá, o ano que vem, as minhas irmãs. E quando reúne, tem violão e tem cantoria. Glória a Deus, pastora. O pessoal gosta de cantar. Pastora, agora entrando naquilo que a gente sabe que com certeza a senhora vai ter muito para nos passar. A história da senhora. Como é que foi essa infância, essa chegada até Cristo? A questão, até os 17 anos, na realidade eu nasci já no Evangelho, né? Quando eu nasci, mas a Ivonete, né? Quando nós nascemos, os nossos pais já eram evangélicos. Entendi. Mas, na realidade, pastor, lá para os 17 anos que realmente eu tive um encontro com Deus. 17. Né? É aquela coisa assim de crescer na igreja, de participar de conjunto, na época falava conjunto das crianças, a gente, né, participei dos jovens, mas eu não me sentia ainda pertencente ali, às vezes eu tinha até raiva. Entendi. Por causa da minha família que não era evangélica, eu achava que eles eram mais felizes do que nós, né? Olha. Eu sempre, ainda tem, né? Mas antes era muito mais forte esse preconceito, né? Que crente era pobre, feio, que morava longe, o pé rachado, aquela coisa, né? Então eu me sentia inferior. Entendi. Pelo fato, queria participar, né? Das festas de escola. Enfim, né, aquela coisa assim do desconhecido, né? Que chamava atenção. Chamava atenção, a curiosidade, né? Entendi. O que é esse negócio de ir para as noites, né? Na época era discoteca, que hoje é balada, né? Mas antes era discoteca, e eu queria, os colegas falavam. Mas aí, mesmo assim, eu permaneci na igreja, e com 17 anos, aí eu entrei numa igreja e conheci a Igreja Batista, e lá eu fui ver eu fui conhecer quem era realmente. Da igreja lá do pastor lá da pastora Rosânia, do pastor... Não. Não era a mesma Batista? Não. Na época eu morava em Três Marias, é uma outra cidade. E aí eu fui conhecer um Deus que eu não conhecia. Amém. Que até então eu conhecia um Deus que castigava por tudo. E se tirasse a ponta do cabelo ia para o inferno. Nossa. Então, depois eu entendi que era uma mentalidade religiosa. E ali a gente estava submetida àquela, né, àquela religião. Entendi. Né? E aí o Deus que me apresentava era um Deus carrasco. Né? E o meu pai, ele veio de uma criação, de uma infância muito carrasca também, muito violenta. Ele foi filho de mãe solteira, então era aquele filho... a mãe dele era uma índia, o meu avô português, aí depois o meu avô casou com uma portuguesa e tiveram filhos já, né, totalmente diferente, ele mais moreno, então ele foi muito rejeitado, foi muito castigado, e ele trouxe essa bagagem para a nossa criação, e aí foi uma criação muito difícil, né, uma criação muito violenta, muito abusiva dentro da igreja, então eu não gostava de igreja, eu não queria estar ali. Na realidade, eu ficava por medo de ir para o inferno. Nossa. Né? Então, o movimento que acontecia ali era de medo. Era tipo uma versão dentro de casa e outra na igreja? Ele tinha essa coisa, né? E era muito assim...
castigo, né? Uhum. Então, se você tirou a ponta do cabelo, apanhava, né? Uma vez ele chegou a arrancar o cabelo da minha irmã. Nossa. Só que hoje eu entendo, pastor, que o movimento que ele fazia não era um movimento de ódio, era um movimento de amor, que era a forma que ele aprendeu, né? Era castigando, era punindo, que o ser humano ia virar gente, que ia crescer, né? Então, nós passamos por esse tipo de criação, que foi muito difícil. Mas aí, com 17 anos, eu conheci, né, uma igreja, um pastor que eu encantei, fiquei apaixonada, porque eu falei, eu não conheço esse Jesus. Nossa. E ali, eu creio que ali que eu tive realmente um encontro com Deus, que eu fui conhecer esse Deus Pai. Eu tinha medo quando as pessoas falavam Pai, eu queria ficar bem distante desse Pai, porque eu imaginava um Pai, um Deus com chicote na mão, né? Então, era a ideia que eu tinha desse Deus. Então, quando falava que esse Deus era um Deus de amor, se alguém falasse, hoje eu vou deitar no colo do papai, eu achava aquilo um absurdo, né? Falava, meu Deus, que incoerência, né? Porque eu sempre vi ele muito distante, até encontrar com esse Deus Pai e mudar a minha identidade. Glória a Deus. Daí eu comecei realmente a servir a Jesus, a andar com Jesus por prazer, não por medo. Olha. Né? Mas até os 17 foi bem difícil. A senhora associava também aquilo que a senhora vivia com seu pai, né? Mas o que a gente faz, né? A gente associa o e pai a dificuldade biológico, depois de enxergar e ter o tete-a-tete com ele é gigante, né? Sempre, porque a ideia é que se algo está acontecendo errado na minha vida, é porque eu pequei, eu estou sendo castigada, estou sendo punida. Então, tudo você não foca, não consegue ver o lado bom, né? Mas sempre um Deus assim, que não pode isso, não pode aquilo, e se você fizer, você vai ser castigado. E não tem espaço para errar. Não, e se errar, vai ser punido mesmo. Então, eu vi assim, como que o movimento que era feito, infelizmente, era um movimento totalmente governado pelo medo, né? E aí entrava a rejeição, entrava a questão da identidade, da falta de paternidade, né? Então, o nosso relacionamento, depois que eu até melhorou mesmo e foi restaurado, depois que eu vim para cá, né? Que nós fizemos aquele curso Pais para Toda a Vida. Mas isso depois de quanto tempo, pastora? Porque aí tem o quê? Vai fazer 14 anos que nós estamos aqui. Então, quanto tempo de casado com o pastor? Eu vou fazer 29. 29 anos. 29 anos. É chão. Tem história para contar. História. Então, assim, depois que eu me casei, realmente a gente acabou saindo de dentro né? Mas até então, a minha vida, assim, que eu falo que foi uma vida feliz com Jesus, foi a partir dos 17. Porque antes, todo o movimento era por medo de ir para o inferno, por medo do que as pessoas vão falar, medo de escandalizar, né? Entendi. Então, a gente realmente vivia sufocada ali. E é uma coisa que a gente não consegue avançar, né, pastora? Não avança. Quando tá desse jeito, parece que a gente... Porque no início da minha caminhada foi assim também. E eu me lembro que eu remava, assim, pra mergulhar e buscar algumas coisas. Porque eu achava, não pode ser só isso, né? Não pode ser só isso. Mas era isso, pastor, que eu ficava assim, cadê essa vida abundante? Como? Era isso que eu ficava questionando. A Bíblia fala de uma vida abundante, mas a vida que eu levo é uma vida cheia de não pode isso, não pode fazer uma festa, não pode brincar. Meu Deus, eu lembro uma vez que nós inventamos de ir para o circo, daí meu pai foi com cinto e veio batendo na minha irmã, sabe, no meio da rua, porque tinha ido para o circo. Vocês foram fugidos, foram... Né? Então, assim, e eu ficava pensando, o que tem no circo? Né? E no parque de diversão? Mas aí, quem participasse de um evento assim, a cidade pequena já não tinha muita coisa. Quando tinha, era do inferno, né? Então, foi uma vida difícil. Traz uma curiosidade, né?
traz uma curiosidade para saber como é que é o outro lado, né? Sendo que os negócios pode ser muito mais sadio, né? De uma forma de apresentar, olha, tá vendo? Mas tá vendo isso aí assim, mas tem outra coisa melhor, deixa eu te apresentar. Então podia ser de um outro jeito, podia né? Podia ser, né? Mas aí a gente ficava olhando de longe, por exemplo, chegava um parque na cidade. Não podia ir porque quem fosse no parque ia para o inferno, né? Nossa. E era muito difícil, muito complicado. Eu me lembro, pastor, que quando eu estava lá na comunidade, lá cuidando dos meninos, da parte pastoral, né? A gente falava muito com eles e a maioria que nasceu em berço evangélico, porque se parar para analisar até o nome dos meninos que param dentro de uma comunidade, a maioria tudo é nome cristão, né? E a gente vai perguntando, né? Como é que foi a infância, aquela coisa toda. E aí, a maioria conhecia a palavra e viveu num berço evangélico. E a gente pergunta, nossa, mas como é que chegou ao ponto de a vida se designar para esse lado, para esse, né? Para esse movimento? E a maioria falava, pastora, que tipo, viu a família numa versão dentro de casa e a outra família na outra versão dentro da igreja. Então, eles viu a hipocrisia que existia dentro de casa e automaticamente, quando eles tiveram o poder e a liberdade de poder escolher, eles não quiseram escolher a igreja. Com certeza, porque aí vê a falsidade, né? É muito difícil. E aí o que a pessoa, quando ela chega numa certa idade, inclusive aconteceu isso com os meus irmãos mais velhos, eles saíram da igreja. Então, quando a pessoa tem uma certa autonomia, né, que começava a trabalhar, aí o que eles faziam? Saíam. E aí queria o quê? Aproveitar tudo aquilo que não tinha vivido. Que não tinha. Aí quer experimentar droga, quer experimentar, né, entrar na questão da perversão sexual, porque era algo tão proibido, né, mas ao mesmo tempo tão desejado. E aí é onde que a maioria acaba se revoltando e buscando, né, nesse mundo tenebroso. Mas por falta de quê? De uma estrutura, de uma identidade, né? Então, quando eu fiz 17 anos, meu pai achou que ia acontecer comigo o mesmo que aconteceu com os meus irmãos. Né? Quando eles chegavam entre os 15, 16 anos, eles saíram, os 3 mais velhos. E aí, quando eu saí e falei que estava indo para outra igreja, ele falou, está desviando, está largando Jesus, e não sei o quê, e vai para o inferno. Né? Mas ali eu tinha muita convicção que eu estava conhecendo um Deus que eu nunca tinha ouvido falar, um Deus que amava, um Deus que perdoava. E isso fez toda a diferença na minha juventude. Amém. Né? Pastor, e aí, como é que foi o desenrolar depois no ministério, essa vida com Deus? Então, como é que Deus foi despertando esse ministério na pastora? O ministério é justamente por essa questão da vida abundante. Eu sempre pensei assim, por que a Bíblia diz que nós vamos ter uma vida abundante e eu olho para a maioria dos crentes vive uma vida de escassez, né? de doença, de dívidas, e eu ficava sempre questionando isso. E a minha mãe, ela contava assim que ela ia morrer cedo, que ela não ia viver muito tempo, desde criança que ela tipo, meio que preparava a gente. Né? E ela falava que o pai dela tinha morrido cedo e que ela ia morrer cedo e que meu pai ia casar de novo, enfim. E foi o que aconteceu? E foi o que aconteceu. Nossa. Né? Então, com 38 anos para 39, a minha mãe veio falecer. Nossa. E quando ela faleceu, depois disso, eu achei que eu ia morrer. Então, eu pensava assim, agora chegou a minha vez, né, de morrer. E eu sempre pensava assim, que querendo ou não, eu acabei assumindo esse lugar da minha mãe. Né? Quando meu pai... Hoje eu entendo muita coisa, né? A questão da ordem, da hierarquia, do equilíbrio, mas na época o meu pai falou assim, você vai ficar responsável para cuidar das suas irmãs, que era da Ivonete e a outra mais nova. Mas esse lugar, eu achei que, além de ser responsável por elas, eu também assumi a casa. E aí eu assumi esse lugar de mãe. Mas isso aí é uma coisa que já tinha na senhora? Por isso que a senhora, que o seu pai escolheu a senhora? Eu acredito que sim. Por esse fato, assim,
de buscar, de estar na igreja, Entendi. sabe? Eu sempre entendi assim, meu pai batia por tudo. Só que eu entendi que ele batia quando a gente fazia alguma coisa errada. Então, com 13 anos ali, eu falei, eu entendi, se eu obedecer ele, eu não apanho. Claro. Então, eu passei a obedecer. Uhum. E meus irmãos, não, meus irmãos... Sempre na mesma tecla. Sabe? Acabava, por exemplo, ele ditava a hora de chegar, e eles chegavam depois, ou saía escondido. Eu não sei se eu tinha temor de Deus ou era medrosa. Mas eu falava, não, então, já que ele não quer... Ou inteligente, né, pastor? Ou inteligente, né? E aí eu não sei, parece que ele viu em mim, assim, essa pessoa mais responsável, sabe? Uhum. Então, ele não sou a mais velha, mas ele acabou deixando isso. E eu acabei assumindo esse lugar como se eu fosse responsável por todos, né? E hoje, depois de entender isso, eu percebo o quanto que isso foi pesado. Imagina. Estar nesse lugar, né? Então, de querer cuidar de todo mundo, de querer fazer aquilo achando que eu era mãe dos meus irmãos. Então, eu sempre fui aquela que épocas de datas, né, de Natal, sempre acolhendo, sempre reunindo a família. Minha casa sempre foi um porto seguro, né? E Roberta que o diga, né? Porque qualquer pepino que acontecia, eu colocava todo mundo dentro de casa, sabe? E não, vem para cá que aqui tem lugar para você, e cuidava e acabava assim, isso foi muito pesado, né? Até entender que esse não era o meu lugar. Entendi. Então, esse tempo, aí a minha mãe veio a falecer, e daí quando eu fui para a Igreja Batista, eu escutei uma ministração sobre quebra de maldição. E aí, quando a ministração falava que a maldição, ela perseguia até a 4ª geração. E eu fui fazer um mapeamento da minha família. E aí eu detectei, eu falei, opa, minha família tem morte prematura. A minha mãe contava que o avô dela tinha falecido muito cedo, o pai dela faleceu muito cedo e ela também faleceu. E agora eu achava que eu ia morrer cedo. Entendi. Sabe? Eu tinha tanto medo de morrer e deixar meus filhos pequenos, que eu orava e falava, Deus, se não for para eu criar, nem permita eu ter. Aí depois eu tive 2 e eu não tinha dúvida. Eu falava, Roberto, você que vai fazer vasectomia, porque se eu morrer, a mulher que casar com você vai ter que se contentar com os meus filhos. Sabe? Tamanha era aquela coisa de morte. E a senhora sentia tipo uma perseguição? Sentia. Uma perseguição. Olha só. E eu acreditava. Então, quando e eu passei a desenvolver os mesmos problemas que a minha mãe tinha, de hipertensão, né, de obesidade. Passei a viver. Hoje eu entendi que eu assumi esse lugar, né? E foi interessante, pastor, porque eu percebia todas as vezes que eu ficava irada com alguma coisa, eu tinha vontade de morrer. E a minha vontade era de abrir um buraco e entrar dentro. Olha. E isso ficou muito... Era eu ficar com raiva de alguma coisa, eu queria abrir um buraco e entrar. E um dia eu, lendo um livro da Neuza Tioca sobre espíritos aprisionados, e de vez em quando me dava umas crises muito fortes, sabe? E as pessoas, às vezes, ia alguém orar na minha casa e falava assim, olha, eu vi um demônio aqui no quarto. Eu falava, mas por quê? Eu tenho uma vida na presença do Senhor, eu já tinha casado e tal, e por quê? Que demônio é esse? Aonde que está a brecha? E quando eu li esse livro, eu entendi, né? Que o meu espírito estava aprisionado. Olha. Pensa bem, né? Por causa da maldição hereditária. Por causa da maldição. E quando a minha mãe faleceu, eu desejei a morte. Eu quis morrer. Olha. Né? Eu tinha 16 anos quando ela faleceu e naquela época velava o corpo ali dentro de casa, né? E eu me lembro que no quarto eu falei, Deus, eu não quero suicidar, porque eu sei que se eu suicidar eu vou para o inferno. Nossa. Essa foi a oração. Mas me leva, eu não quero viver mais. Eu não quero viver. E isso para mim não né? Passou-se depois, eu fiquei
depressiva, não queria levantar da cama, só queria ficar dormindo para fugir, né, dessa realidade. Sim. Mas aí depois eu, né, fui para a igreja. Na época, a minha igreja lá em Minas, a nossa sede era a Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, né? E um dia lá, eu participando de uma vigília lá em Belo Horizonte, entrou essa conversa sobre maldição. E aí eu entendi, peraí, existe um histórico de morte prematura na minha família. Aí eu fui buscar e entendi, né? Foi atrás. Fui atrás ali e entendi que havia esse espírito de morte prematura. Só que aí eu orei, falei, não, em nome de Jesus, então eu rompo, né, me coloco na brecha pedindo perdão, porque quando o meu avô que ele estava para morrer, ele falou com a minha mãe, você também não vai viver muito tempo. Nossa, então liberou a palavra. Não precisa de você chorar. Então a minha mãe falava assim, quando meu pai morreu, ele falou que eu também não ia viver muito tempo, que eu também ia morrer cedo. Então, eu vou morrer, mas não deixa a madraça bater em vocês. Chama os vizinhos. Então, nós crescemos assim. Mamãe, olha que loucura. Mamãe vai morrer, papai vai casar de novo, mas a madraça não vai bater em nós. Liberou palavra, acreditou. E ela falava tudo, pastor, assim, o antes e o depois da morte. Quando eu morrer, isso aqui vai ficar para fulano, porque fulano gosta mais. Quem casar primeiro vai levar isso, porque eu acho que eu não vou ver nenhuma de vocês casada. Então, aqui casar tem direito de levar isso e isso. E nós acostumamos com aquilo. Nossa. Sabe? Mamãe vai morrer, papai vai casar de novo. Sabe? E aquilo ficou assim uma coisa normal para nós, né? Até que eu entendi que aquilo era uma maldição, mas aí ela já tinha falecido. E aí eu passei a ter, de tempo em tempo eu percebia que eu tinha umas crises, que eu ficava no quarto, eu vomitava, eu evacuava, eu ficava 2, 3 dias assim, parece que era como se eu tivesse enterrada. Aí eu lendo um livro da Neuza Tioca, eu já interessei por isso, aí quando eu percebi que eu vivi essa questão da maldição, que havia uma perseguição de morte, aí eu comecei a estudar sobre isso, né? E aí eu fui buscar, a igreja já dava seminários, né? E eu fui buscar sobre isso, entendi. Eu falei, existe essa perseguição, me coloquei na brecha e tal, e comecei a declarar, não morrerei, mas viverei. Mas sempre, assim, a cada 6 meses acontecia essas crises do nada, de ficar mal, e até, mesmo depois que eu já tinha vindo para cá, para Balneário, eu ainda tinha essas crises. Quando eu li um livro da Neuza Tioca sobre espíritos aprisionados, eu estava justamente um dia muito mal na minha cama, né? Eu lembro que o Roberto e os meninos foram para a igreja e eu fiquei porque eu não conseguia levantar. Eu ficava tão fraca que eu tinha que colocar uma cadeira de plástico debaixo do chuveiro para tomar banho. Nossa. Sabe? Porque ali eu evacuava, ali eu vomitava e ficava deixando a água cair, de tão fraca que eu ficava. E era muito mais espiritual. Mais espiritual. Era, assim, uma coisa que depois passava. Aí, esse dia que eu li esse livro, eu estava deitada, eu passei por uma sonolência, assim, foi algo... E eu orei e falei, Deus, se o meu espírito estiver aprisionado, porque eu me identifiquei muito com aquele livro, se meu espírito estiver aprisionado, me mostra. E aí eu passei aquela coisa fraca, né? E eu passei por uma madorna, assim, e eu sonhei que quando a minha mãe morreu, eu tinha desejado a morte, e ali, realmente, Satanás aprisionou meu espírito. Aí eu via como se fosse uma caixa, um elevador de vidro, e eu descia, eu via as raízes, as pedras, e eu dentro de um buraco. Olha. Foi algo assim, foi muito nítido o que eu vi. Impactante. E aí eu falei, pronto. Aí eu acordei, entendi, e nisso a Ivonete terminou o curso, a Ivonete foi lá em casa me ver, eu falei, Ivonete, eu quero que você faça um favor. Eu estou presa, eu não consigo sair sozinha,
porque eu estou presa, mas você vai fazer essa e essa oração e vai me tirar desse lugar. E na hora eu orei, confessei ao Senhor, falei, Senhor, eu quero te pedir perdão por toda invocação ao espírito de morte. Eu não tinha essa consciência e eu realmente quis morrer quando a minha mãe morreu, só não entendi que isso ia me trazer essa perseguição. Então, olha para você ver a ação de Satanás. Ele saiu de uma linha, né? Porque quando eu orei e quebrei a maldição, ele perdeu aquela legalidade. Só que quando eu invoquei o espírito de morte, ele... Entendi. Né, ele voltava e quando eu ficava assim, a minha vontade era de morrer. Eu achava assim, por que viver? Não tem sentido a vida. Não tem lógica para a vida. E aí, quando eu entendi que ela fez essa oração, me tirando desse lugar, meu Deus, eu simplesmente nunca mais eu tive essas crises. Acabou, né? E aí eu comecei a ver o quanto que o mundo espiritual é real. Olha. Eu já trabalhava com libertação, eu já conhecia essa área, já expulsava demônios, mas existem, hoje eu entendo isso, né? Quando a Bíblia fala em lugares escorregadios, pedregal, deserto, sombra da morte, não são lugares geográficos, mas são lugares espirituais. E muitas vezes parte nossa podem estar nesses lugares, né? Então, da mesma forma que Jesus ele nos chama a estar sentado com ele nas regiões celestiais, quando você permite ou invoca, né, você dá direito, Satanás também vai querer apropriar de áreas da sua vida para trazer morte, né? E foi o que aconteceu. Então, foi muito libertador. E Deus é tão bom que aí só vai confirmando o chamado, o ministério que ele tem na nossa vida, né? Nossa. E aí eu me lembro de um profeta que orou por mim, pelo Roberto, falou, olha, eu vejo vocês tirando pastores, pessoas de dentro do caixão, né? Olha. E aí hoje eu entendo que esse tirar do caixão, quantas pessoas hoje, né, por causa do ente querido, estão presos. Porque invocaram, eu quero ir embora com ele, eu não quero mais viver, eu quero, né? E acaba, e Satanás ele precisa só de um... Caramba, como é forte isso, né, pastora? É forte. Pastora, e assim, essa função de um momento que a gente, tipo, tem um entendimento, né? Qual é o caminho pra gente poder... porque eu já vi muito, eu não me lembro onde eu li, se eu falar o nome eu vou estar... eu não me lembro onde eu li, mas, tipo... Quando a gente pede perdão pelos nossos antepassados, a gente já quebra, né, É por aí o caminho? A gente vê muitas histórias de Moisés, Abraão, Daniel, Neemias, né? Próprio Josué fizeram orações intercessórias. Então, o próprio Jesus, quando ele, ali na cruz, a última oração que ele faz é uma oração intercessória, né? Quando ele ora e fala, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que faz. Ali, o que ele está fazendo? Colocando o nosso lugar e pedindo perdão a Deus por nós. Né? Então, é um momento intercessório ali também. Então, quando a gente se coloca na brecha intercessoriamente nas gerações passadas, porque a Bíblia fala que a perseguição, ela manifesta até a 4ª geração. Então, aquilo que os meus antepassados cometeram, vai vir para mim como iniquidade, ou seja, como uma semente. Né? Então, fala-se muito de pecado na igreja, mas não fala de iniquidade. Não. E a iniquidade é o quê? É o pecado repetitivo. É a estimação. Você entendeu? É aquele pecado que não foi confessado, que já está vindo de geração em geração. Geralmente são áreas que a pessoa tem dificuldade em abrir essa porta. Justamente, por causa da perseguição. Então, a iniquidade é como se fosse uma raiz. E ela vai enraizando de geração em geração. E aí lá, parece que é Isaías 53, que fala que, não sei se é o 53 ou 50, é Isaías, que fala que o que separa nós de Deus são os nossos pecados e as nossas iniquidades. Então, não é só o pecado, tem a iniquidade. E a iniquidade é o quê? São pecados cometidos pelos nossos antepassados.
Lá no Salmo 51, quando Davi ele ora, né, confessando o adultério, ali dá para ver que do 1 até o 6, ele fala do pecado. O pecado foi concebido. Né, da iniquidade, que ali tudo indica que ele foi gerado fora do pecado, né? Não vou entrar nisso, né? Mas pelo que ele fala que ele é fruto da iniquidade. Porque tem outro contexto histórico também, porque como naquele tempo quem cuidava dos animais era o filho fora de casamento, tem toda uma história ali que dá, né? E ali ele fala de 3 tipos de situações. Ele fala do pecado, da iniquidade e da transgressão. A transgressão é o quê? É o desejo de pecar. Então, às vezes, a pessoa, ela não peca, mas ela vive na igreja, mas aquele desejo de adulterar, ou aquele desejo de mentir, ou de roubar, ou de praticar alguma coisa, ou de usar droga, ou seja, a transgressão não saiu. Né? Então, é importante você confessar. E essa confissão, pastor, não é, ai, Senhor, me perdoa, quero me colocar na brecha, no lugar do meu pai, pedir perdão por toda a perversão sexual. É se arrepender mesmo. É se humilhar diante do Senhor. Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo pelas práticas dos meus avós, dos meus pais, né? Toda prática que eles que vem me perseguindo, né? Que é o quê? A purificação. Então, quando o Senhor fala, né, que Ele perdoa os pecados e purifica, então tem uma contaminação. Olha. Né? Então, o pecado é uma quebra de aliança. A manifestação do pecado traz contaminação, traz impureza. Então, o sangue de Jesus vem e nos purifica. Mas o que é preciso fazer? Primeiro, confessar. Esse confessar não é só falar da boca para fora. Né? É ter realmente um arrependimento genuíno, porque aí vai ter uma mudança de mente. Metanoia. Uma metanoia, né? Uma transformação de mente. Aí sim. Aí você vai fazer o quê? Vai mudar a forma de andar, né? Que é a conversão, né? Então, às vezes tem muita gente que fala assim, a Bíblia diz que quem é nascido de novo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fizeram novas, né? Só que a pessoa tem que entender que essas coisas, as velhas se passaram, isso é no nosso novo espírito. Sim. Né? Então, lá em João 1,12 diz que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem feitos filhos de Deus. E aí agora existe um novo nascimento, onde agora eu volto a ser filho de Deus, e nesse novo espírito, realmente as coisas velhas se passaram. Mas tem uma alma ali que precisa ser regenerada. Sim. Tem uma alma ali que foi abusada, que foi maltratada, que vive em aprisionamentos. Então, às vezes tem pessoas que, há tempos em tempos, ela cai em depressão. Né? Mesmo dentro da igreja. Mesmo dentro da igreja. Desejo de morte. Às vezes a pessoa está na igreja, mas qualquer conflito que ela vive, a vontade dela é de morrer. Por quê? Existe uma perseguição nessa área. Né? Então, é importante você começar a observar, mapear quais são os comportamentos. Né? Porque o que a pessoa vive hoje, pastor, na realidade é a febre, não é a infecção. Né? O comportamento de hoje só está denunciando que existe uma desordem. Entendi. Né? Então, às vezes, a pessoa hoje ela não tem ânimo, ela não sente vontade de fazer nada, ou ela começa a fazer as coisas e aborta, não terminam. Né? Ela está sempre, eu vou começar um projeto, e aí aborta. Né? Então, por quê? Isso aí é o quê? É uma denúncia que existe ali uma perseguição do espírito de morte, né? O espírito de aborto, que às vezes a pessoa já vem com essa contaminação e aí tudo que ela põe a mão até começa, mas não rompe. Olha. Né? A senhora sabe quando eu fiz um aniversário de 30 e...
30, eu tô com 40, de 38. De 36, não me lembro, 38 eu acho. A minha mãe me ligou. E do nada ela começou a chorar. Filha, eu tenho que te pedir perdão, aquela coisa toda. E eu vou falar pra senhora, não sei o que despertou isso nela, não sei qual o entendimento que ela teve, mas ela fez isso. E aí ela me ligou e disse assim, filha, eu tenho que te pedir perdão. Eu disse, mas por que, mãe? Não fez nada, a gente não brigou, não aconteceu nada, o que houve? E ela, não, filho, porque quando eu soube que eu tava grávida de ti, eu te rejeitei no meu ventre. E eu quero te pedir perdão, filho. Porque quando tu nasceu, tudo mudou. Eu te amei muito e coisa. E começou a falar, eu disse, mãe, é óbvio que eu perdoo, porque eu nem sabia disso. Só que daí, pra parar pra analisar um pouco, pastora, devido às coisas na minha vida, assim, que tipo assim, era sempre uma oscilação. Chegava num ponto e quando veio, chegava num ponto e descia de novo. E aí a senhora falando isso aí, eu me lembrei que já vinha de repente de uma rejeição, né? Que o inimigo pega e cultiva isso na vida da gente. É bem isso, né? Aí a pessoa se auto-sabota, né? É como se fosse uma mentalidade assim, eu não posso continuar, eu não mereço, não é para mim, eu não dou conta. Por quê? Vem essa questão do não pertencimento. Então, eu não posso. Entendi. Então, isso já lá no ventre, né? Tanto isso já foi comprovado cientificamente que nós trazemos essa consciência. Então, às vezes tem gente que fala assim, eu fui rejeitado, mas eu desejei tanto meu filho e agora ele passa a ter os mesmos comportamentos que eu tenho. Mas por quê? Porque traz já essa consciência, esse registro de comportamento da mãe. Mas, pastora, isso já... por exemplo, eu só fui ter um entendimento depois que a minha mãe me revelou. A gente, sem um entendimento igual, isso persegue a gente? Persegue porque tá dentro de nós, né? Nossa, então deve ter muita gente aí que deve viver algo, né, aprisionado mesmo dentro de um contexto... Na realidade, a ciência já prova assim, que nós viemos com 5 mecanismos de segurança que nós podemos usar no recurso ou na dor. Né? E o primeiro que instala na criança, ainda no ventre, é a rejeição. Olha. Então, se você for olhar o Brasil, a mistura de sincretismo, as nossas raças, porque assim, quando os portugueses chegaram aqui, eram índios. Os portugueses abusavam das índias, as índias engravidavam, chegava na tribo, esse filho não é índio, rejeitado. Não faz parte, rejeitado. O português olhava para o índio, não, esse filho não é meu, rejeitado. Então, o brasileiro, por si, ele já vem com essa carga de rejeição, né? E sem contar que... E aí essa mistura... Né? Isso tudo traz o quê? Agora, querendo ou não, todos nós trazemos. Né? Porque existe a consciência arcaica, que é o quê? É a consciência dos nossos pais, dos nossos avós. Então, a gente traz o temperamento deles, traz essa consciência. E aí, são crenças. Então, se a nossa mãe já de cedo, né, igual crente... A minha mãe falava, né? Crente não pode isso, crente não pode aquilo. Então, eu cresci entendendo, ó. Crente que faz isso vai para o inferno. E isso trava, é uma crença. Claro. Né? É uma consciência que ela gerou em mim. Ela bloqueio cognitivo na psicologia. Bloqueio. Então, quantos bloqueios que nós, por causa dos nossos pais, nos ensinaram errado. Depois, nós também geramos crenças. Né? Agora vem a Bíblia. Eu olho, tem né, a maioria dos nossos pais nos ensinaram, tem que guardar para ter. Né? Guarda, porque quem guarda é que tem. Quem guarda sempre tem. Quem guarda sempre tem, é uma crença. Aí a Bíblia chega e fala, dá. É verdade. E aí você fala, e dá um nó na sua cabeça. Espera aí, é para dar? Para guardar ou para dar? Qual a situação? Né? Aí quem tem é quem guarda, né? É uma crença. Aí a Bíblia fala, quem dá é quem tem. Né? Então, agora,
é sair dessas crenças e entrar para uma crença de solução, né? E o quê? Entrar na palavra. Então, o que acontece hoje? Quantas pessoas que ouvem a palavra, mas a palavra não entra na mente delas porque elas estão aprisionadas nessas crenças da rejeição, do abandono, né, da humilhação. E todas essas fases, pastor, a gente passa, que tem a primeira infância, que é do 0 aos 5, depois dos 5 aos 12. Isso todos nós trazemos, uns mais, outros menos. Uns usam para o recurso, outros para o sofrimento. Mas todos nós carregamos essas dores, da rejeição, do abandono, da humilhação, da comparação e da traição. Todos nós. Aí agora nós é que vamos, cada um que vai interpretar essa forma de usar esses, né? Então, a gente já vem com essa carga. E o brasileiro mais forte ainda, né? Pastora, essa parte da área das finanças também tem... porque, como a senhora falou, né? Muita gente que vai até um ponto, não rompe. Também pode ter uma carga espiritual acarretando isso? Com certeza. Porque, principalmente a pessoa que, às vezes, ela vem... A mãe fala assim, eu tentei abortar o meu filho, mas graças a Deus que ele não morreu. Ele não morreu fisicamente. Nossa. Mas ele pode ter morrido emocionalmente, espiritualmente. Então, nossa. Porque o que ela fez? Quando ela tenta abortar, ela invoca o espírito de morte. Nossa, isso é pouco falado dentro da igreja, hein? Pouco falado. Então, quando um pai fala assim, esse filho não é meu, né? Ou então essa mãe fala assim, eu não podia ter esse filho. Agora não, porque eu estou fazendo faculdade. Tal. Eu não podia. O que Satanás, ele trabalha na legalidade. Então, ele assume, opa, você não quer esse filho? Você é autoridade sobre ele. Uhum. Você não quer? Eu quero. Né? E aí a Bíblia fala que é uma entidade chamada Moloque que assume a paternidade daquela criança. E isso vai gerar o quê? Desilusões, perda de energia. A pessoa, ela sempre está buscando, ela está sempre buscando um motivo e ela não acha, ela está sempre, agora eu consigo, mas parece que tem uma cordinha amarrada no pé da pessoa, que é onde que Satanás deixa ela ir um pouco, depois puxa. Né? Então, são... crenças que vão gerando, eu não posso, eu não consigo, nosso cérebro começa... Deixa eu passar aqui para a senhora poder... não... Aí. Aí, agora show. Eu escoro, né? Fica tranquilo. Mas é uma perseguição espiritual, né? Quando lá em João 10:10 fala assim, né? O diabo veio tão somente para matar, roubar e destruir. Uhum. Então, essa é a função de Satanás. Sim. E quando que ele pode fazer isso? Ele não pode sair lá do inferno e falar, eu vou matar o fulano. Mas ele vai gerar situações, conflitos para ele poder entrar. Né? E uma das formas de Satanás entrar e aprisionar uma pessoa é através da invocação de aborto, né? Então, é importante a questão da rejeição. Né? Eu não quero esse filho. Depois você me deu alegria. Sim. Né? Mas ali Satanás já assumiu a paternidade dessa criança. Qual seria o meu papel nessa história agora em oração? Pedir perdão pelo que a minha mãe fez? Como seria? Você pode perdoar primeiro, né? Uhum. Perdoar e cancelar isso no mundo espiritual. Eu pergunto, pastor, até passar para todo mundo que já deve ter passado por isso, né? Porque é muito pouco falado isso, cara. Tem ministérios dentro da igreja, mas agora a senhora trazendo isso mais forte, a gente percebe que isso aí deveria ser mais ministrado, né? Com certeza. A senhora acha que porque, de repente, são poucas pessoas que se aprofundam? E não, é uma coisa que nem todo mundo interessa, né? Porque essa área de libertação, tem muita gente que quer
ficar na ignorância, não quer ter conhecimento, porque acha que se ter conhecimento vai ter que ter responsabilidade. Verdade. Né? Então, a pessoa prefere ignorar. Mas a questão do aborto mesmo, quando uma pessoa chega para mim e fala, olha, tudo que eu faço não rompe, tudo que é isso, tudo que é... Isso hoje, até cientificamente, não é só espiritualmente, não, já foi comprovado. Então, aí eu já pergunto, sua mãe teve aborto? A minha mãe teve um aborto antes de mim. Aí a pessoa, por exemplo, hoje tem vontade de morrer, tenta suicídio, ela não rompe na vida, abre uma empresa, começa uma faculdade, não termina, está sempre abortando. Minha mãe teve um aborto. Esse aborto foi excluído. Aí essa próxima criança que vem, ela já está sendo gerada no túmulo do irmão. Nossa. Porque ali, quando Satanás ele reivindica um território, ali houve derramamento de sangue. Então o útero da mulher fica contaminado com a morte, com o sangue derramado ali. E ali existe ali onde Moloque toma aquele sangue para ele. E mesmo quando o aborto é espontâneo, pastora? Então, o aborto espontâneo tem uma causa. Pode vir já de uma herança. Às vezes a mãe, a avó abortaram, né? E agora a filha está grávida. Nossa, geracional. Né? Já vem essa herança geracional. Né? Entendendo assim, aquela pessoa que cada pecado tem né, uma consequência. E uma que tira a vida, que mata, que assassina, é uma consequência maior, né, do que o aborto espontâneo. Mas normalmente é porque já vem de uma contaminação. Né? Então, existem 2 tipos de contaminação. A questão de você aceitar essa morte prematura que veio da minha família, isso é muito forte. E a questão do aborto. Né? Então, a questão do aborto, a questão do suicídio. Aí lá o avô suicidou. Então, ali Satanás começa a ter uma perseguição de morte prematura. Aí o avô suicidou, aí o pai agora morreu cedo de acidente, afogamento, mas morreu cedo. O filho agora também morreu. Né? E aí o neto agora quase que morreu, aí é hora de despertar né? E fazer esse mapeamento para entender quais são o porquê dessas mortes. Então elas podem estar vindo de um suicídio, de um assassinato, que também é o aborto. Né? O aborto também é forte, né? Por isso dessa briga mundial aí para legalizar, né? O inimigo, ele não é fácil, né, cara? Ele fazendo de tudo para poder, imagina, trazer, ferir o mundo. Porque... Trazer legalidade para ele poder agir no mundo. Não que não seja o campo dele, mas para agir funcionalmente na vida das pessoas, né? Porque eu passei um tempo em Portugal, lá é muito comum, sabe? O aborto? Não, eu abortei. Sabe? Então, assim, é como se eu fosse ali arrancar um dente. E é um país, pastora, que tem dificuldade para conhecer o evangelho? Demais. Só 1% de evangelho. Então se cria também uma atmosfera... Nossa, muito... de bronze. Muito, muito pesada, muito, muito contaminada, né? Falida, na realidade, falida. Né? Então, o sangue no mundo espiritual é a moeda. Jesus nos comprou com sangue. Sim. Ele pagou com sangue. Sim. E o que o diabo quer? Sangue. Né? Então, quando a Bíblia fala lá em João 10:10 que ele veio tão somente para matar, roubar e destruir, a função dele é o quê? Vampirar o sangue. Nossa. Né? Porque o sangue é a vida. Então, os demônios alimentam do sangue. Você pode perceber que existem lugares que sempre estão tendo acidente naquele lugar, sempre estão morrendo gente. Aqueles lugares, na realidade, já foram consagrados aos espíritos de morte. Né? Então, sempre Satanás já provoca ali uma situação para quê? Para alimentar desse sangue.
né? E pastora, e a área da imoralidade? Meu Deus. Agora eu vou extrair tudo que eu puder. Aí, e a área da imoralidade, qual é a brecha? Tipo, geracional e enfim. Então, tudo vem de uma brecha, de uma perseguição, né? Então, vamos colocar lá. A bisavó ou a tataravó praticou um adultério. Foi só um adultério, mas ela não contou para ninguém. Ela guardou aquilo. Não confessou. Não confessou. E todo pecado que não é confessado, ele está na mão de Satanás. Está nas trevas. Né? Quando você confessa, entra a luz. E tudo que está na luz está na cruz. Amém. Né? Então, o que o diabo quer? O diabo não quer que a pessoa confessa. E aí ele coloca uma mordaça na boca da pessoa, o medo. Se você confessar, seu marido vai te matar. Se você acabou a sua vida. O que vão pensar de você? O que vão pensar de você? Na realidade, a pessoa acha que a vida dela vai acabar. Mas acabou foi justamente quando ela praticou. Né? E aí, essa mãe, essa tataravó, tem uma filha. Nessa filha já vai vir uma perseguição de adultério. Essa filha casa, tudo direitinho, mas ela acaba na caminhada e ela já não tem só um adultério, ela passa a ter mais. Aí na terceira geração, isso vem mais forte. Essa filha nem casa. Ela já passa a ter vários parceiros sexuais, porque a perseguição ela vai potencializando. Então, hoje, às vezes, você vê uma pessoa, eu não sei, eu não quis casar, eu tenho problema na área da sexualidade, mas aí vai olhar o histórico dela, às vezes a mãe era adúltera, ou o pai, o avô. Então, vem já de um histórico, assim, terrível. Que aí a pessoa ela já não se satisfaz com uma prática normal. E aí é onde desenvolve outros tipos de prática, né? A bestialidade, a necromancia, tudo isso já é coisas que para nós parece que são absurdas, mas já vem em decorrência de uma brecha, de uma contaminação. Não me pergunta como, pastora, mas assim, ó, desde a minha adolescência, né? Eu não nasci em berço cristão, né? Eu fui conhecer Cristo muito tempo depois. E todo relacionamento que eu tinha, eu sempre, na minha cabeça, eu tinha que trair. Eu tinha que trair porque se ela me traísse, eu já tinha traído primeiro. E assim, ó, isso eu tô falando desde os meus 13 anos de idade. Sabe? Então, eu cresci com isso e não teve um relacionamento meu que eu não traí. Entendeu? Ou seja, gerou uma crença que... Mas nunca ninguém me falou nada. Foi algo que estava aqui. Só que daí, depois que nem a senhora falou, com entendimento, né? A gente vai entrando e conhecendo a palavra, né? E aí entra toda aquela função que quando a gente conhece a palavra, a gente... o espírito a gente muda, mas automaticamente, né? Tem uma alma. A alma que precisa ser reconstituída, precisa ser transformada. E eu tinha muito desejos. Entendeu? No início da minha conversão. E aí depois eu fui entender o porquê tanto daquilo que escorria tanto veneno, né? O meu avô, ele era da igreja e ele largou toda a família porque ele fugiu com uma mulher dentro da igreja e abandonou a família. Meu Deus. Entendeu? Então já vinha lá de trás, já vinha todo um histórico, entendeu? O meu pai foi abandonado pela mãe verdadeira, mas era fruto de outro casamento. Foi largado na frente de casa. Ou seja, traído, né? Traído. Então, e assim, ó, o meu pai é um cara que, tipo, quando falava mesmo em função, pai, eu tô com a fulana e com as fulana, ele enlouquecia. Ele já tinha um princípio já bem, sabe? E sem conhecimento, porque nunca teve envolvimento com a igreja, palavra, nada parecido. Mas ele tinha um princípio muito forte, não entendi. Já o outro lado já era diferente. Muita separação, entendeu? Tu via que tinha muita função de adultério, aquela coisa toda. Então já era duas coisas que caminhavam juntas, sabe? E eu carregava isso muito forte comigo, mas já vi que já era algo que já vinha geracional. Com certeza, né? Era uma crença que você gerou que
dói menos, né? Se me traiu, já traí mesmo, né? E é com certeza essa consciência já veio lá de trás, alguém que foi traído, né? E que passou a trair, né? E é isso, são históricos que a gente vai, por isso que hoje, conhecendo a palavra, aí você vai sair dessas crenças e vai para quê? Para uma crença de solução. Eu não preciso fazer isso. Eu não preciso, às vezes até para se sentir pertencente a essa família, você acaba repetindo os mesmos comportamentos, né? Para sentir parte desse avô, né? Nossa, é verdade. O avô era o cara, né? Você pode, são duas chaves no cérebro, no nosso cérebro, que pode acionar. Ou você se sentir pertencente e fazer a mesma coisa, ou ter uma aversão de identidade. Eu nunca quero ser igual ao meu avô. Né? Então, eu nunca vou olhar para outra mulher. Nunca vou fazer isso. Ou pode ser o contrário. Se identificar. Se identificar. Né? Então, existe isso emocional. Tem o lado emocional e tem o lado espiritual. Olha. Né? Então, é uma guerra. Por isso que a gente escuta muitas vozes 24 horas, né? É a voz do nosso eu, do e nosso realmente dá para ver que o diabo ele não brinca de ser diabo mesmo, né? Não brinca. Então, ele aproveita também essa questão emocional, né? E aí, de acordo com o comportamento, nós vamos trazer essa herança de comportamento também. Né? O que mais me impactou, pastora, é porque, que nem eu falei para a senhora, eu acho que isso tem que ser mais divulgado. Porque eu acho que todo mundo sabendo da raiz do problema, por mais que não queira enfrentar, mas pelo menos vai ficar lá no inconsciente. Com certeza. Né? É porque tem muitas coisas, como o nosso inconsciente, ele grava tudo. Né? Então, ele traz essa consciência dos pais, dos avós, já vem dentro do nosso DNA, tem a nossa consciência, mas às vezes a gente não entende por que eu tenho tanta necessidade, eu tenho tanto desejo em determinadas, né? Tem pessoas, por exemplo, que não tem problema com perversão sexual, mas tem problema com roubo. Né? Tem gente, eu já atendi pessoas assim que falam, olha, eu tenho uma necessidade, quando eu vejo alguma coisa, seja uma caneta, eu tenho que levar para casa. Loucura. Né? Aí eu pergunto, como é que foi lá? Sua mãe praticava isso? Minha mãe também roubava. Né? Então, o roubo, a perversão, o adultério, o divórcio, o aborto, tudo isso é uma iniquidade. Né? Então, vem tanto no campo espiritual como no campo comportamental. E a drogadição, pastora? Também entra nessa área? Entra o vício, né? O vício. Geracional também. Geracional. Mas isso, o vício pode entrar em várias partes, não necessariamente só da droga. Não, porque é o seguinte, às vezes o pai não foi viciado na droga, mas era viciado no remédio, né? Aí acontece o que? Uma transferência. Só que aí Satanás vai alimentar, porque tudo o diabo alimenta, né? Para matar, roubar e destruir. Para matar, roubar e destruir. Então, às vezes a pessoa está ali possessa, por exemplo, e ela pede, eu estou com sede, eu quero, né, um uísque. Já aconteceu. Então, o quê? Quem alimenta ali são os demônios. Então, às vezes a pessoa acha, né, o homem lá acha que ele é o cara, né? Mas quem está alimentando de todo adultério, de toda perversão, são os demônios. Então, existem espíritos determinados para alimentar daquele pecado. Né? Todo pecado que nós praticamos é um combustível para Satanás. Olha. Né? Quando Deus fala ali, dá as coordenadas, né, que o homem ia trabalhar e viver do suor do trabalho, a mulher ia ter dores de parto e a serpente, ela ia alimentar do pó da terra. Né? Só que esse pó é o quê? A nossa carne. Não vejo serpente nenhum alimentando da terra, mas quem que é a terra aí? É o nosso corpo, né? Então, o diabo, ele alimenta da quebra de aliança, né? Da quebra de princípio. Satanás, ele... Então, às vezes, a pessoa acha que ela está fazendo escondido, ninguém está vendo, está tudo certo, mas os demônios estão alimentando aquilo ali. Nem aquela parte em Josué, né?
em que era para tomar a terra, né? Ali as muralhas, quando caiu a muralha de Jericó, mas Deus deu uma ordem, né? Olha, não peguem nada, nada. E eu não me lembro o nome de quem pegou na época. Acho que foi Acã, né? Acho que foi Acã, E ele escondeu. E aí foram para a segunda batalha. Tiveram que fugir correndo, mas foram naquela... Nossa, Deus tá conosco, né? Deus tá conosco. Ganhamos a primeira, né? A muralha caiu, agora a segunda vai ser de barbada. Nossa, tomaram um rodeio que... E aí Josué enlouqueceu. Não, tem coisa errada. Como é que Deus vai fazer a gente ganhar primeiro? E aí Deus revelou. Tem pecado Tem pecado escondido. E o pecado escondido está na mão do diabo, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, você já envolveu com o ocultismo? Não, misericórdia. Mas a pessoa que não confessa o pecado, ela está envolvida com o ocultismo, né? Está na mão do diabo, né? E aí, mas se eu confessar, a Bíblia fala que nós devemos confessar, nos arrepender para sermos perdoados com Deus. E quando nós confessamos as nossas culpas uns aos outros para ser curados. Então, a importância de trazer luz, né? De trazer confissão. É difícil, né? Mas isso, pastora, por exemplo, só um exemplo, né? Adulterou, né? A pessoa, para chegar nessa luz aí, tem que confessar com o cônjuge. É isso? O certo é confessar para a pessoa que você traiu. Sim. Né? Você pode até, quando alguém chega e fala com a gente, vamos orar, o Senhor vai preparar um momento. Aí tem gente que fala assim, eu tenho medo de contar para minha esposa e meu casamento acabar. Acabou foi quando ele adulterou, quando ele traiu, já acabou. Sim. Ali Satanás já instalou. Entendi. Então, é só o que vai acontecer? Vai sofrer a consequência, né? Então, quando ele não confessa, o que ele está acontecendo? O filho dele vai vir com essa perseguição mais forte ainda. Então, é melhor... Né, vai escorrer o veneno. Vai escorrer o veneno. Né? Então, e o Espírito Santo, ele trabalha na verdade, né, na luz. E isso não vai trazer confusão, vai trazer restauração. Né? Quando a pessoa realmente ela se arrepende, né? O propósito de Deus é trazer restauração. Então, é melhor a gente fazer uma parceria, né, com a luz, fazer uma parceria com o Espírito Santo do que com as trevas. No caso do roubo, pastora, né? Pessoa que viveu muito tempo no crime, né? Que roubou muita gente, aquela coisa toda. Não tem como chegar em um lá que roubou e dizer, me perdoa, me converti e pedir perdão. Aí é na oração mesmo, no arrependimento? Nós podemos orar, confessar, se eu quero confessar como pecado, todo roubo que eu cometi, dá nome, porque pecado tem nome. E assim, nós orientamos no seminário da pessoa entregar uma oferta de remissão. O que é uma oferta de remissão? Às vezes você roubou de uma pessoa que já faleceu, ou então ficou sem pagar e a pessoa já foi embora, você não tem contato para restituir. E é igual você está falando, tem muitos roubos. Então, Senhor, eu quero fazer uma oferta para remir esse pecado do roubo. Né? E aí você vai entregar para alguém que entenda dessa área, vai orar com você, desligando, né, todas as suas finanças que foram ligadas no reino das trevas, elas serão desligadas. Né? Eu me lembrei agora, tem pessoas, por exemplo, que financiam aborto, o homem financia um aborto, ele também traz a consequência do aborto. Às vezes as pessoas financiam no reino das trevas, lá no ocultismo, comprando um animal, né, vela, bebida. Quando eu não era evangélica, eu fazia essas práticas. Então, ela teve o quê? Investimento financeiro. Ali fica em aberto. Compactua também. Né? Então, o que ela precisa de fazer? Ela precisa de confessar, né, e entregar uma oferta. Aí a gente vê que Zaqueu, quando Jesus fala, hoje convém repousar na sua casa, Jesus não toca nada sobre finanças, mas ele, constrangido, ele fala, Senhor, eu vou restituir.
Eu vou restituir, eu vou dar aos pobres. Claro. Ali eu vou dar aos pobres, não quer dizer que ele devia aos pobres, não. O arrependimento. O arrependimento é o quê? Uma oferta de remissão. Né? É claro, se ele era coletor de impostos, pobre não pagava imposto. Tá? Por que ele ia dar aos pobres? Né? Era uma forma dele se redimir. Também tem aquela, eu não lembro o livro agora, que fala que quando a arca, os filisteus levaram a arca e lá geraram um monte de doenças, né, de tumores, eles falam, nós vamos devolver a arca, mas nós não vamos devolver de mãos vazias. Nós vamos fazer, né, e vamos entregar uma oferta. Então, ali o quê? Uma oferta de remissão. Então, quando você entrega uma oferta de remissão, é uma oferta destinada em decorrência de determinado pecado. Isso vai trazer expansão, vai trazer prosperidade para a pessoa. A função da prática do roubo também tranca a prosperidade, né? A finança, né? Traz. Traz falência, né? O meu avô era rico demais, aí o meu pai veio e perdeu tudo. De repente, esse poder de posse do avô era em decorrência de roubo. Aí vem o pai e perde tudo no jogo, né? Ou na bebida. Aí tá vendo que a consequência, né? Ela vai vir. Nossa. É claro, né, pastor, que a gente está falando sobre heranças. Sim, sim. E existem também a lei da responsabilidade. Claro. Né? Eu posso também, igual eu declarei, né? A minha mãe conformou e aceitou que ela ia também morrer cedo. Só que quando eu entendi isso, por exemplo, eu cancelei e falei, não, eu não vou morrer, eu vou viver. Eu declaro que eu vou viver, meus filhos viverão. Então, eu também não preciso de conformar, então, eu pratico isso porque veio dos meus antepassados, então está tudo certo. Não, eu posso mudar isso. O poder está na gente também dessa mudança. Né? E a cruz está aí para isso, né? A cruz está aí para nós pegarmos e dar um destino para essa maldição e falar, eu não preciso. Aí entra o quê? A lei da responsabilidade. A partir de hoje, eu cancelo e isso não vai dar continuidade à minha família, né? Às minhas gerações. Forte isso, pastora. Nossa. Pastora, eu nem sei como agradecer a senhora. Eu acho que eu sabia que tinha algo muito forte, assim, sabe? Porque, que nem eu falei pra senhora, isso tá palpitando dentro de mim. Isso tinha que ser falado mais. Com certeza. Eu acho que as pessoas, por mais que não queiram entender, né? Hoje a igreja basicamente sofre muito por causa de consequências, né, geracionais e sem nenhum entendimento. Entendimento. Principalmente aquelas de doutrina que Deus lhe fala isso aí a mesma coisa que falar do capiroto, né? Não existe maldição. Por que então que as pessoas continuam pecando, continuam adoecendo, continuam caindo no mesmo erro? Então, não era. Era para estar todo mundo, né? Exatamente. Mas tem aí uma perseguição, sim. Não que a gente precise conformar com essa perseguição, né? Mas é isso aí, né? Pastora, obrigado. Que bom. Obrigado de verdade, assim, para a pastora ter vindo aí trazer essa aula pra gente aí. Eu tenho certeza, pastora, que vai desvendar muita coisa para muita gente, né? Eu acho que a senhora depois daqui vai ter muito trabalho também, porque vão começar a acessar a senhora aí para poder fazer mais perguntas, né? Eu trouxe as perguntas que me veio aqui na hora, né? Mas eu acho que tem muita coisa, abrange muita coisa, né, pastora? Tem muita coisa. Hoje, para a glória do Senhor, eu também estou atendendo como terapeuta, né? Amém. Eu tenho uma sala ali em Camboriú, numa clínica, e Deus tem abençoado porque é algo que eu tenho feito fora da igreja, né? Sim. E tenho atendido pessoas. E aí eu trago a questão emocional, porque tudo, pastor, tem o espiritual e tem o emocional. Claro, né? Sim. Existem crenças limitantes que a gente acha que é Satanás, mas é coisa da nossa cabeça. Entendi. Né? Então, mas isso é o diabo, Tem o lado
espiritual, né? Mas tem o lado também que são comportamento repetitivo, né? Que vem dos pais, são crenças dos antepassados. Então, eu tenho que saber o que é espiritual e o que é emocional. É uma linha muito fina. No caso, a maioria das coisas ele leva crédito sem nem precisar se mover. Né? Então, às vezes, a compulsão, né, por alimento, por alguma coisa, pode ter um cunho espiritual, mas pode ter emocional também, um trauma, alguma coisa que a pessoa viveu ali e aquilo paralisou a vida dela e está só no campo emocional. Então, ela precisa... Tem pessoas que precisam de libertação. Às vezes acontece lá de eu falar, aqui é a terapeuta que está falando. Então, a gente vai fazer um reprocessamento. Mas aqui já tem ações espirituais. Entendi. Aqui é demônio. Então, agora é a pastora que vai orar, né? E graças a Deus acontece. E a senhora consegue dividir legal isso, pastora? Dá para discernir, né? O que é comportamento e o que é uma ação espiritual, né? Que top. Então, a opressão, o desejo de morte, porque às vezes tem pessoas que têm uma depressão, mas ela é emocional, ela fica depressiva, ela não quer muita coisa, mas ela não quer se matar, né? Ela não quer tirar a vida. Agora, quando entra o desejo de suicídio, porque já tem agora um espírito de morte por trás. Entendi. Né? Então, às vezes a pessoa está realmente só faltando tomar um medicamento ali, porque os neurotransmissores pararam de funcionar naquela área, né? Então, a pessoa toma ali um antidepressivo e está tudo certo. E volta normal. Né? E volta, não é demônio também. Entendi. Né? E, pastor, eu quero deixar aqui aquele versículo lá em Romanos 12, transformai-vos a vossa mente, glória a Deus, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. Né? Então, o que é? Às vezes a gente busca, mas não existe uma transformação de mente. E eu preciso transformar minha mente, e só quando eu transformar, eu vou provar qual é a boa, perfeita vontade de Deus. Então, às vezes tem pessoas que falam assim, eu perdi um bebê. Mas Deus levou, foi da vontade de Deus. Será que Deus ia colocar uma semente no seu ventre e depois matar, levar? Né? Será que as coisas que acontecem em minha volta realmente é Deus que quer? É da vontade de Deus? Deus é que quis? Né? Então, muitas vezes a gente não está experimentando a vontade de Deus, que é boa e perfeita, por falta de uma transformação de mente. Isso se associa muito com arrependimento também, né? Arrependimento. O arrependimento é crucial aí nessa mudança de mentalidade, né? Então, vale a pena a gente olhar para dentro de nós, mapear a nossa vida e ver o que está acontecendo hoje. O profeta Joel, ele fez isso, né? Vamos fazer uma reunião, vamos chamar os pais dos nossos pais, os nossos filhos, e vamos ver o que está acontecendo agora. Aconteceu já está repetindo. Então, vale a pena quando você vê que existe um histórico repetitivo, está na hora de mudar essa história. Amém. Pastora, mais uma vez, muito obrigado. Se deixar, nós vamos aqui, né? Não, mas é que, nossa, por mim, eu já entrava em outras áreas, mas aí vai... Pastora, obrigado. A senhora nunca pensou em escrever um livro, algo do tipo? Então, Deus já falou para mim escrever, Meu Deus, então é do céu, pastora, porque a senhora vai voltar aqui ainda para trazer esse livro. Que bom. Eu estou preparando, eu quero dar um curso de mentoria agora, sabe? Sim. E justamente falar, e tem muita coisa para falar. Imagino, pastora. E tipo, referência que a senhora tem nessa área aí? Dessa parte de libertação e... tá. Eu fiz alguns cursos lá na Jocum, com o Cote, né? Tem o pastor Eurípides também, que eu gosto muito dele. Gosto muito dele também. Já Tânia Tereza. Tânia Tereza, né? Já fiz também aqui em Joinville com ela. Fiz lá em Goiânia com o pastor Eurípides, fiz aqui na Jocum. E sempre que tem, sabe? Eu gosto com a Neuza Tioca, já fiz também. Sabe, tudo. É da onde, a Neuza? De São Paulo. São Paulo. E aí
é lindo, né? É tremendo. Top. Então, é uma área que... Pastora, então, quando a senhora tiver com esse livro na mão, que eu sei que não vai demorar muito. Meu Deus, olha a resposta. Porque eu acho que, com certeza, pastora, é uma ferramenta muito grande, assim, para alcançar. Porque eu volto a falar, né? Eu tô sendo até meio repetitivo, mas as pessoas têm que saber mais disso. Tem que saber mais. Verdade. Tem que ter mais conhecimento disso, né? Verdade. E é um meio, né? Uma ferramenta que vai ajudar muita gente, pastora. Porque quando você sabe aonde que tá... Até para a senhora associar, né? Tanto a terapia junto com a parte da libertação, né? Quando você sabe aonde está a ferida, isso. você vai lá e buscar a cura. Mas quando tá só doendo, você não sabe aonde que tá. Exatamente. Né? Porque chegar no médico e dizer, tá doendo, mas tá doendo aonde? Entendeu? Então, tem que saber. Imagina, tem que ter saber. Pastora, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado de verdade, assim. Eu achei que falei, meu Deus, o que nós ia falar durante... Deus, ele conduz, pastora. Deus nos conduz. Muito obrigado, pastora. Que Deus abençoe muito a senhora, a casa da senhora, o ministério da senhora. Tenho certeza que Deus daqui pra frente vai usar mais ainda esse ministério que Deus deu pra senhora. Amém. Amém, pastora? Deus abençoe. Quero deixar um abração aí pra todo por favor, mundo, né? Por favor. Está nos ouvindo. Amém. Né? Só alegria mesmo poder compartilhar. Amém. Né? Tudo aquilo que a gente tem, a gente quer compartilhar com as pessoas para que elas, né, tenham um norte na vida. E essa é a palavra que eu quero deixar, né? Amém. Que elas tenham uma transformação de mente. Amém. Né? E eu só pastora, depois se a senhora permitir, deixar lá na descrição o Insta da senhora também, para quem precisar, né? Quiser falar com a senhora, a gente vai deixar lá. Amém, pastora? Então tá bom. Gente, Deus abençoe. Mais uma história incrível, mais uma aula. Hoje a gente teve muito mais uma aula, né, daquilo que... Mas foi extremamente importante. Por quê? Porque a gente precisa saber, que nem a pastora falou, que a gente precisa saber que dói, mas a gente precisa saber onde está a ferida. Então, através disso, gente, que todo mundo possa... ter esse entendimento e buscar esse entendimento, porque as coisas não são por acaso e o diabo, ele não brinca de ser diabo. Então, que vocês possam ser tocados e abençoados, que eu tenho certeza que esse podcast vai alcançar muita gente. Gente, segunda-feira que vem, mais uma aqui podcast. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tchau!